Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo, minha irmã de camisa, meu irmão de camisa, porque eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo algo muito importante. Vocês já sabem que o Botafogo enfrenta o São Paulo pela Libertadores, quarta-feira, 18 de setembro, no Newton Santos, 9h30 da noite. Beleza? O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro também na quarta-feira no Maracanã, 7h da noite. Praticamente ao mesmo tempo. Então, é inevitável que em algum momento todas essas torcidas irão se encontrar em algum lugar. O horário da saída dos tricolores, terão milhares de tricolores e eles irão lotar o Maracanã nesse jogo. O horário de saída, quando acabar o jogo, 9h da noite, é o mesmo horário que milhares de botafoguenses estarão chegando no Newton Santos. Então é inevitável que todas essas torcidas organizadas irão se encontrar. Mesmo que não queiram, mesmo que torcida organizada não tenha a intenção de brigar uma com a outra, meu amigo, mesmo que eles não queiram, eles vão se encontrar, cara. Rio de Janeiro, Zona Norte, Maracanã é próximo do Newton Santos. Então, Avenida Brasil, na volta dos tricolores pela Brasil, a ida dos botafoguenses ao Newton Santos via Avenida Brasil, trem. Maracanã tem estação de trem. Milhares de tricolores vão voltar de trem. E milhares de torcedores do Botafogo vão de trem para o Newton Santos. A torcida organizada do São Paulo também estará, né, no setor sul do Newton Santos para esse jogo do Botafogo. Né, o São Paulo enfrenta o Botafogo. A torcida organizada do Atlético Mineiro estará no Maracanã. Nenhuma delas são aliadas. Tudo tem rivalidade. Meu amigo, isso é tragédia anunciada. Isso não pode acontecer. Algo precisa ser feito para esses dois jogos não acontecerem. O Flamengo enfrenta o Peñarol do Uruguai no dia seguinte, na quinta-feira. Então, pega o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro pela Libertadores e coloca para terça-feira, dia 17. Tô vendo aqui as datas dos jogos do Fluminense. O Fluminense, ele joga contra o Juventude dia 15. Seria intervalo de 2 dias. O que não pode, né? Tem que ter um intervalo mínimo de 3 dias. Beleza. O que faz, então? Esse jogo contra o Juventude é dia 15, domingo. E aí vai a minha sugestão. Coloque esse jogo do Fluminense contra o Juventude para sábado, dia 14. Essa data é uma data crítica. Então a CBF tem que ver isso. A Conmebol não tem muita noção dessas coisas, cara. Embora, né, a Conmebol, que se preocupa tanto, né, em proibir sinalizador no estádio, proibir bandeira no estádio, proibir uma pancada de coisa que não pode por questão de segurança, mas pega jogos, né, de dois times do mesmo estado, da mesma cidade, times rivais, para jogar praticamente no mesmo horário, praticamente no mesmo lugar. Então, é dever da CBF não deixar isso acontecer. Eu vou ler aqui agora uma matéria do Fogão Net falando sobre isso. O dia 18 de setembro terá 2 jogos de grande público no Rio de Janeiro. A Conmebol confirmou Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos às 9h30 e Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã às 7h, ambos pelas quartas de final da Libertadores. E como reage a Polícia Militar? Segundo a rádio Itatiaia, a Polícia do Rio de Janeiro e o BEP, Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios,
não costuma autorizar 2 partidas no mesmo dia na cidade. Porque a polícia do Rio de Janeiro já sabe como as coisas funcionam aqui no Rio. Dessa forma, há uma preocupação com os jogos. Ainda segundo a Rádio Itatiaia, o efetivo será de mais de 1.000 agentes no Maracanã, no estádio Newton Santos e na escolta das torcidas visitantes. Botafogo e Palmeiras, por exemplo, nas oitavas de final da Libertadores, teve 450 agentes do BEP, enquanto Flamengo e Bolívar reuniu cerca de 650 policiais. Supondo que esse jogo aconteça realmente nesse dia, praticamente todo efetivo da polícia estará presente nesse jogo para fazer ali, né, as escoltas, o policiamento ao redor. E, meu amigo, como fica a cidade do Rio de Janeiro? Se você está me assistindo aqui e mora na cidade do Rio, você sabe como é. Já é difícil ter policiamento. Aqui mesmo, onde eu moro, ruas residenciais que ficam completamente desertas a partir das 7 horas. Eu já fui assaltado 3 vezes aqui nas imediações onde eu moro. E é bairro residencial, nem comunidade é. Então você imagina, se quando não tem dia de jogo já é difícil ver policiamento, imagina em dia de jogo onde o pouco que tem estará nos estádios. O Rio de Janeiro vai ficar largado, cara. Então, vagabundo vai aproveitar. Aí você imagina, quem vai pro jogo sozinho? Um exemplo, eu quando vou ao jogo do Botafogo, eu vou sozinho. E aí eu tenho que voltar de trem. Eu tenho que pegar trem e pegar um ônibus. Quando é à noite, tarde da noite, 10, 11 horas, eu venho para minha casa, né, do ponto até minha casa, andando, meu amigo, num totalmente deserto. Então você imagina, tendo esses 2 jogos no mesmo dia, eu voltando desse jogo, pego o trem com a camisa do Botafogo, aí eu dou de cara com um monte de tricolor, né? Eu desço numa estação para fazer baldeação, aí eu dou de cara com um monte de tricolor voltando do jogo da Libertadores. O que eu faço? Tô dando um exemplo aqui, cara. A gente vive isso no dia a dia. A CBF, ano passado, se preocupou, né, com isso. Né? Impressionante como naquele jogo contra o Atlético Paranaense do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que teve aquele apagão. Teve o apagão no intervalo, foi adiado para o dia seguinte, o segundo tempo, pela manhã, sem torcida. Por quê? Porque à tarde, no domingo à tarde, ia ter um clássico, né, entre Flamengo e Vasco. E aí não podia ter torcida do Botafogo no Newton Santos de manhã. Foi jogo com portões fechados, por preocupação, né, já que ia ter um clássico à tarde. Então, se preocuparam muito, né, em trancar, né, os portões do Newton Santos e não ter torcedor do Botafogo de manhã. O clássico seria 4 horas. Mas aí a CBF realmente não vai fazer nada nesse caso? Nesses 2 jogos? Vai fazer com que os 2 jogos sejam realmente no mesmo dia? Então eu repito, eu dou aqui, cara, a minha sugestão. Bota o jogo do Fluminense pro dia 14, no sábado, para que o Fluminense consiga jogar no dia 17. Fluminense joga terça, Botafogo joga quarta, Flamengo joga quinta. Ponto. Nesse caso, iria precisar mexer também nas datas dos jogos do Atlético Mineiro. Então o Fluminense, a minha sugestão é que ele jogue contra o Atlético Mineiro pela Libertadores dia 17. O Atlético Mineiro, ele joga contra o Bahia dia 15 de setembro. Ou seja, o jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense sendo dia 17, esse jogo contra o Bahia não ia poder ser realizado no dia 15. Mas também não poderia ser dia 14, porque o Atlético Mineiro tem jogo de Copa do Brasil contra o São Paulo dia 12. Então não poderia ser dia 14. Ia ser 2 dias só de intervalo entre um jogo e outro. Então a minha sugestão é, pega esse jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia e coloca dia 9. É data FIFA, beleza. Mas é uma exceção. Vai ter que mexer, cara. Vai ter que mexer para não estender ainda mais o Campeonato Brasileiro e colocar algum desses jogos para frente. Então vai ter que pegar esses jogos e colocar na data FIFA. Então coloca o jogo do Atlético Mineiro para o dia 9, para que ele não seja prejudicado, já que ele tem jogo de Copa do Brasil dia 12. O que não pode acontecer é Botafogo
e São Paulo ser no mesmo dia que Fluminense e Atlético Mineiro. Tô dando aviso aqui. Se isso acontecer, vai dar merda. Estão criando um cenário catastrófico. Quem é aqui do Rio sabe como as coisas funcionam. Então, CBF, faz alguma coisa. Você não diz que é preocupado com a segurança, então se preocupe realmente com a segurança e faça isso. Não deixe esses jogos acontecerem no mesmo dia. Cadê alguém da Globo, do Ministério Público, do STJD para se pronunciar sobre isso? Ninguém vai aparecer, não? Na hora de ficar se preocupando com palhaçada, com John Textor, né, com fair play financeiro, tem um monte de gente aí para falar. Tem um monte de gente da mídia esportiva para falar. Cadê eu tô aguardando o posicionamento do seu Renato Maurício Prado, do seu Mauro César Pereira, da senhora Mili Lacombe, do senhor PVC. Eu tô esperando alguém aí se posicionar em relação a esse jogo ser no mesmo dia, esses dois jogos serem no mesmo dia. Tô esperando alguém da Globo, do Ministério Público entrar aí com uma ação, né, para mudar essas datas. Tô aguardando, vamos ver se isso vai acontecer. Pessoal, é isso. Vamos ficar de olho, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.